exercício 35. Aparecem orações adverbiais também, orações adnominais que determinam o nome, e começa com o pronome relativo, e as orações adverbiais que determinam um verbo, dão uma circunstância, e elas são introduzidas por conjunção subordinativa adverbial. Olhem aqui. Como o texto é o mesmo, não vou ficar lendo de novo. Mas olha que parece uma bagunça. Mas as ideias que surgem muitas vezes também são um pouquinho bagunçadas. A poesia ultrapassará os próximos séculos. Agora, qual poesia ele a fez? Que ele fez. A poesia que ele fez. Ultrapassará os próximos séculos. Séculos, causa, né, que ele fez. Ultrapassar. Por que vai ultrapassar os próximos séculos? Por quê? Porque ela está nas recônditos dos sentimentos. Mas ainda está bagunçado. Vamos lá. A poesia que ele fez ultrapassará os próximos séculos. Os próximos séculos. Muito bem. É para determinar com causa, mas tem que deixar no fim os próximos séculos. E aqui que ele fez, e esse aqui, externa, porque ela externa os recônditos dos sentimentos, tá? Por externar, é para deixar reduzida, por externar os recônditos dos sentimentos, que sentimentos? Oração adjetiva determina o nome. Que sentimento? O sentimento. A alma do homem moderno os oculta. Esse os vai ter que ser trocado por, que se refere a sentimentos. Que, ou os quais, né? Eu acho que já dá para começar a montar. Vamos lá. A poesia que ele fez, vírgula, por externar os recônditos dos sentimentos que a alma do homem moderno oculta, ultrapassará os próximos séculos. Olha só, né? Ficou um período até coerente. A poesia que ele fez, tá? Muito bem, que ele fez. Bom, aqui pode ser, vírgula, por externar os recônditos sentimentos sentimentos que a alma do homem moderno oculta, ultrapassará os próximos séculos. Há outras colocações que podem ficar, assim, não vou demorar demais, porque senão fica longo o trabalho, mas vocês podem ver aqui. Por externar, começamos aqui com a causal, né, os sentimentos recônditos que a alma do homem moderno oculta, a poesia que ele fez ultrapassará os próximos séculos. Ótimo. Então, colocou o causal aqui, no começo. Mas, colocando no fim, entende-se perfeitamente também. Vejam bem, a poesia que ele fez, tá? Que ele fez, ótimo. Posso colocar aqui, por externar os recônditos sentimentos da alma, tá? Sentimentos da alma, que o homem moderno oculta, ultrapassará os próximos séculos. Bom, mas eu acho que vocês entenderam bem. Posso deixar super claro. Então, posso começar por causal aqui, mas posso colocar a causal também à direita, contanto que, há outras colocações, está aqui previsto, tá bom. Então, podem colocar como vocês quiserem. Mas por externar os sentimentos recônditos, ficou reduzido de infinitivo, sendo causa, com por, que a alma do homem moderno, os recônditos, os sentimentos que a alma oculta, a poesia que ele fez ultrapassará os próximos séculos. Ótimo, ótimo. 2. Proporção.
É uma oração adverbial profissional, aponta para o verbo. Aqui está o verbo aumentar, claro que temos o auxiliar aqui, tá? Mas o verbo mesmo semântico é aumentar, o entusiasmo. Que entusiasmo! Eu senti esse entusiasmo por ele. Não vou repetir entusiasmo, vou colocar o relativo, um pronome. Então, a proporção que eu olhia, vírgula, ia-me aumentando o entusiasmo que eu sentia por ele. Né? Que eu sentia por ele. O entusiasmo, aqui, esse que eu sentia esse objeto direto, que vai ser trocado pelo relativo, e esse relativo que vai ser objeto direto no lugar de esse entusiasmo. Vamos ver? A proporção que eu o lia ia me aumentando o entusiasmo que eu sentia por ele. Quanto mais eu o lia, tanto mais ia me aumentando o entusiasmo que eu sentia por ele. As duas são proporcionais, né? São proporcionais. A proporção que, quanto mais, tanto mais. Ó, esse tanto mais. Que sempre acompanha. Quanto mais, tanto mais. Só que conjunção mesmo é essa. Essa aqui é uma decorrência. A missão é vacinar-vos. Eu tenho essa missão. Então, a missão que eu tenho, essa missão vai ter que ser substituída por pronome relativo. Tá? Muito bem. Então, a missão que eu tenho é vacinar-vos. Para quê? Ficar picando, né? Finalidade. A fim de que eu para. Ou para quê? Desenvolvida. A fim de que ou para quê? Se é para ser desenvolvida, tem um que no fim sempre. A fim de que, para quê? A fim de que a febre não vos ataque e amofine. Vamos ver? A missão que eu tenho é vacinar-vos, a fim de que o para que a febre não vos ataque e amofine. Tá? Aqui, a fim de que a febre não vos ataque e amofine. 4 do exercício 35. O juiz foi menos esperto. Menos, aqui parece que vai chamar uma oração comparativa. Do que o jogador foi esperto. Aqui tem uma elipse. Né? Comparação. Aqui comparativa. Oração adverbial comparativa. Subordinada é adverbial comparativa. Subordinada é determinante da oração principal. O jogador, contra esse jogador, apitou a penalidade. Contra esse jogador, não vou repetir esse jogador aqui, ó. Então, o jogador, o juiz foi menos esperto do que o jogador, contra quem apitou a penalidade máxima. Contra esse jogador, contra o qual. Ó, o juiz foi menos esperto do que o jogador, contra quem ou que, ó, as duas comparativas, que ou do que, contra o qual apitou. Tempo posterior, é depois, né? Muito bem. Extorquiram esse dinheiro, tudo ficou acertado. Muito bem. Oração principal, que só recebe seta. Muito. Essa aqui, devolveram o dinheiro. Muito bem. Que dinheiro? Que lhe extorquiram. Esse dinheiro não vou repetir, vou colocar um relativo. O dinheiro que lhe extorquiram. Depois que ele devolveram o dinheiro que lhe extorquiram, ó, determinamos o dinheiro, tudo ficou acertado. Olhem aqui, depois que, assim que, logo que. E aqui, que lhe extorquiram, tudo ficou acertado. Né? Determina qual dinheiro, né? E esse aqui começa uma oração adverbial temporal, é um advérbio de tempo em forma de oração desenvolvida. Tá? Ficou claro. Finalidade de usavam por quê? Tempo posterior de pronunciar. Tempo posterior, oração adverbial temporal de pronunciar. Sobre sua admissibilidade, nome. Expedientes, técnicas, safadezas, né? Aqui, safadeza. Para
a partida não retardada, para que a partida não fosse retardada, a fim de que a partida não fosse retardada, vírgula, os atletas usavam expedientes, adverbial final, por isso que aponta para o verbo. Que expedientes? Recursos, estratégias, malandragens, né? Sobre cuja admissibilidade me pronunciarei, sobre cuja admissibilidade, sobre a sua admissibilidade, né? Me pronunciarei. Quando? Depois que o jogo estiver encerrado, tempo posterior, depois que o jogo estiver encerrado. Adverbial temporal, de pronunciar, quando vou pronunciar, quais expedientes, aqueles sobre os quais vou me pronunciar depois, né? E para que usavam, né? A partida se retardada, para que a partida fosse retardada. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Para que a partida fosse retardada, os atletas usavam expedientes sobre cuja admissibilidade me pronunciarei logo que o jogo estiver assim encerrado. Então, para que, a fim de que, logo que, assim que, quando. Começa a oração adverbial temporal, a temporal cai no pronunciar, quando vou me pronunciar. E ainda vamos determinar assim o nome com oração adnominal, sobre cuja é um relativo, né? Adnome relativo, mas vai tornar esta oração aqui uma oração adjetiva, adnominal. Então, acredito que vocês, olhando com toda a calma, entendam perfeitamente isto. Questão 7. Com a brisa esta árvore canta baixinho. Aqui, esse aqui é ainda o sistema anterior, considerar a oposição, a adversativa, a oração adversativa como coordenada. Mas não faz mal, as duas são coordenadas. Com a brisa esta árvore canta baixinho, mas a minha alma, para a minha alma, fala tão alto, tão alto. Isso aqui chama uma comparação, tão alto quanto a banda municipal do tio trombone, a linguagem familiar de alguma comunidade. Com a brisa esta árvore canta baixinho, mas a minha alma, certo? Mexe na saudade, mas a minha alma fala tão alto quanto a banda municipal do tio trombone. Tão alto como a banda, mas quanto é melhor. Tá? Vamos ver. Com a brisa esta árvore canta baixinho, mas a minha alma, porém para a minha alma, todavia para a minha alma, fala tão alto quanto a banda do tio trombone. Ótimo, nossa previsão deu certo. E aqui, olha, aqui já começam as orações adverbiais, temos orações adjetivas, aqui não temos adjetiva, temos duas adverbiais, adverbial temporal, adverbial final. Aqui vamos manter a forma de oração reduzida e a preposição vai ser, a reduzida tem preposição, não conjunção. Para ou a fim de. Muito bem. Aqui, depois que a chuva parou, os pássaros saíram dos esconderijos e começaram, coordenação sem legenda em cima e começaram a cantar em coro. Para quê? Para que cantar? Para agradecer a dádiva divina. Tempo, finalidade, né? Observem aqui. Quando a chuva parou, assim que a chuva parou, né? Os pássaros cantaram, os pássaros saíram dos esconderijos e começaram a cantar em coro para agradecer a dádiva divina. Ótimo. 9. Gostaria ele de morrer como? Tá? Como? Tá? Gostaria ele de morrer como deve morrer a pessoa. Ela foi honesta. A qual? Que é melhor? Que foi honesta. A pessoa que foi honesta. E a ninguém magoou. Posso até repetir. E que a ninguém magoou. Tá? Muito bem. Coordenação. E que. Temos o E aqui, né?
está aqui. Gostaria ele de morrer como deve morrer a pessoa que foi honesta e que a ninguém magoou. Que aqui a coordenação existe, temos que manter este E. E este ela vai ser sujeito de ser honesta e ela a ninguém magoou. Por isso que temos que aqui que representa pessoa e temos aqui que representa a pessoa e as duas adjetivas, as duas adnominais são ligadas por este E. E aqui a última questão do exercício 35. No início, o meu primeiro voo foi mais horrível. Foi mais horrível do que eu supunha. No início, o meu primeiro voo foi mais horrível do que eu supunha. Porém, tranquilizava-me comparação, a proporção, do que eu supunha. Tá, mas aqui, proporção. Agora vamos começar de novo, né? A proporção que o avião descia. Vamos montar de novo, porque é assim mesmo que funciona, né? A gente olha, o pensamento está bagunçado, isso aqui simboliza bem direitinho, e a gente tem que colocar em ordem, né? Esse pensamento. Vamos lá. No início, o meu primeiro voo foi mais horrível, do que, isso aqui chama uma comparação, do que eu supunha. Tá? Mas tranquilizava-me a proporção que o avião descia. Vamos conferir para ver? No início, o meu primeiro voo foi mais horrível do que eu supunha, mas a proporção que o avião descia tranquilizava-me. Exatamente como imaginamos. Ótimo, né? Está complicando a sintaxe, mas isso ensina muita coisa. O domínio dos conectivos, das conjunções, da montagem, da colocação, do papel de cada oração.